Sentido. Gente, boa noite a todos. Eu me chamo Messênia, eu sou terapeuta holística, escritora, eu sou trabalhadora espírita do Grupo Espírita André Luiz e eu vou falar um pouquinho hoje sobre a culpa. Na introdução do Evangelho, que é um trecho que quase ninguém lê, né? No item 4, a gente fala sobre Sócrates e Platão, que eles foram precursores, iniciadores, pensadores da doutrina cristã, do Espiritismo. Então, bem antes de Jesus vir e colocar os ensinamentos que ele nos deixou, Sócrates e Platão já falavam mais ou menos a mesma coisa, tá? Não vou entrar em detalhes de todos os itens, porque se vocês pegarem lá o item 4 da introdução, tem vários pedacinhos explicando todas as comparações entre o que eles diziam e a nossa doutrina espírita. Eu vou falar de um específico que fala o seguinte. Ele fala assim: as grandes ideias nunca surgem subitamente. Aquelas que têm por base a verdade sempre possuem precursores, que lhes preparam parcialmente o caminho. Mais tarde, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar esses elementos esparsos e de criar um corpo para a doutrina. Desta maneira, não surgindo bruscamente, encontra, quando de sua aparição, espíritos dispostos a aceitá-la. Assim aconteceu com a doutrina cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Então, o que acontece? Qualquer ideia que é nova, se a gente introduz imediatamente, as pessoas vão rejeitá-la, porque nós temos uma tendência a rejeitar o novo. Agora, se alguém lá atrás começou a plantar a semente, a hora que essa ideia vir com mais força, surgir com mais força, nós teremos maior probabilidade de aceitá-la. E foi isso que aconteceu. Tá? Então eles abriram caminho para que a semente de todos os ensinamentos de Jesus fossem plantadas. No meio da parte que fala sobre a filosofia deles e que tem a ver com a nossa, tem um outro trechinho que fala assim, está no Evangelho também, está no item 10 do item 4. O maior mal que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. E aí eu pergunto, quem de nós já se sentiu ou se sente no momento culpado? Aí eu pergunto também, quem de nós já apontou o dedo para outra pessoa e culpou a outra pessoa? A culpa é uma emoção tão complexa, tá, que tem vários grupos de apoio que se dedicam a estudá-la, para auxiliar que as pessoas parem de se culpar e parem de apontar o dedo. A culpa, ela torna as pessoas indefesas e sem ação. Quando nós nos sentimos culpa, nós ficamos remoendo o que passou, ou nós acusamos alguém, ou nos acusamos. E, na verdade, nós fazemos isso para nos livrar da responsabilidade de algo que não está dando certo. Sendo que seria muito mais fácil a gente assumir a responsabilidade pelos nossos atos e começar a enxergar novos caminhos. Mas a gente não consegue ver. A gente fica preso procurando, às vezes, bode expiatório. Quando o problema é na nossa família, a gente costuma procurar um antecessor que tenha originado aquilo. Então a gente fala assim, que o filho, o marido, o pai ou a mãe tem aquele comportamento difícil porque puxou, geralmente, para alguém que a gente não gosta, né? Então, na verdade, assim, isso só vai ficando algo infrutífero e não vai resolvendo as nossas dificuldades. E nós não devemos virar uma nova caça às bruxas, né? Nós não devemos ficar acusando nem os outros, nem a nós mesmos. E existe uma grande diferença entre eu aceitar a responsabilidade pelos meus atos e eu me culpar ou culpar os outros.
Tá? Então, para a gente resolver qualquer problema na nossa existência, a gente primeiro precisa tentar aceitar. Nós precisamos nos libertar das emoções negativas, no caso da culpa, que é o assunto de hoje. Então, cada um faz a sua parte. Cada um tenta fazer os seus papéis. Todos os dias nós acordamos e tentamos acertar. Tentamos agir da melhor forma possível. E isso sou eu, é você, todo mundo. Aí, de vez em quando, nós conseguimos ser condescendentes conosco mesmo, mas não com o próximo. Então a gente diz assim, aquela pessoa fez aquilo de propósito. Na verdade, ninguém faz nada de propósito. Ou a maior parte das pessoas não nos fere de propósito. Muitas vezes elas não sabem que elas estão fazendo isso. Então nós temos que ter um pouquinho mais de paciência, de serenidade, a trabalhar um pouquinho mais de perdão, tá? Para a gente viver melhor isso. Quando eu falo que todo mundo está tentando acertar, o certo e o errado é muito relativo de acordo com o nosso grau evolutivo. Então, às vezes, eu prefiro usar o termo, não erros que nós cometemos, mas eu falo que a gente tem desafios evolutivos, situações na nossa existência que nós temos que trabalhar por superá-las. E é muito importante nós fazermos tudo isso sem sentirmos autopiedade ou raiva. Porque aí a gente fica livre para agir. A gente fica livre para aceitar que os nossos comportamentos vão ter consequências. Assim como os dos nossos filhos, pais, irmãos, maridos, amigos, etc. Pessoas do trabalho. Então, quando nós culpamos os outros pelas coisas que não saem como nós gostaríamos na nossa vida, nós não nos preocupamos em mudar. Nós não nos preocupamos em fazer as coisas diferentes. E aí eu vou lembrar de outro trecho do Evangelho, que está no capítulo 17, que fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Então, qual que é o nosso principal trabalho aqui? É a nossa evolução. Qual que é a principal forma de nós fazermos isso? A reforma íntima. Nós conseguimos alcançar essa reforma íntima por meio de nos conhecermos, do autoconhecimento. Tá? Mas tudo isso a gente faz com o quê? Com luta, com disciplina, com autocontrole, trabalho, esforço. Por isso que no Evangelho fala o esforço que cada um faz para dominar as suas más tendências. E quando nós vivemos com a culpa, nós temos só dois papéis, ou de vítima ou de perseguidor. Mas nós não estamos trabalhando por esse esforço para nós nos melhorarmos. Então a vítima se comporta como coitadinha, sem ajuda, incompreendida, acusada e injustiçada. O perseguidor se comporta como poderoso, até cruel, tendo prazer de atormentar a vítima, que supostamente é indefesa e inocente. E se a gente for analisar, esses dois papéis têm muito a ver com os nossos obsessores, concordam? Eu não vou entrar aqui no aspecto da obsessão, que a mais comum é de encarnado para encarnado, tá? Mas esses dois papéis têm a ver com os obsessores, a vítima e o algoz. Em um momento eu sou a vítima, no outro eu me transformo em perseguidor e vice-versa. Mas por quê? Porque nós não tomamos as rédeas da nossa existência nas nossas mãos. A situação mais disputada por todo mundo é o papel de vítima. Então eu sinto a culpa e eu me coloco como vítima. Então eu sou vítima do quê? Para quem é mais jovem, que tem esse hábito, dos pais que viviam brigando, dos pais que se separaram, de famílias disfuncionais, por exemplo, algum dos pais foi embora com outra pessoa, né? De pais que não paravam em casa, pessoas que não tiveram atenção suficiente, são pessoas carentes, então eu me torno vítima. Aí eu sou vítima da vida, que eu falo assim, ai, coitado de mim, eu nunca tive facilidade porque eu fui o filho mais velho, aí eu fui o filho do meio, eu fui o caçula, eu fui adotado, eu sou negra, eu sou índio, alérgico, órfão, pobre, eu sou filho fora do casamento, aí eu sou da classe média, aí eu tenho pais rígidos. Nós sempre vamos procurando alguma desculpa para nos continuarmos na posição de vítima.
e vamos sempre ficando amarrados naquela situação. Ah, eu sou vítima? Eu sinto culpa, eu sinto dor, eu sofro, porque eu tenho muitas dores físicas. Vocês não sabem a dor que eu sinto. E geralmente essa fala que a pessoa diz. Você não sabe a dor que eu estou sentindo. Você não sabe o que aconteceu comigo. A gente nunca conhece a outra pessoa para saber se a dor da outra pessoa não é maior do que a nossa. Quando a gente faz essa colocação, nós estamos nos colocando no papel de coitadinhos, de vítimas. E estamos impedindo a nossa evolução. Estamos impedindo a nossa mudança. Ah, tem também aquela fase famosa e perfeita para quem fez ciências sociais ou para quem gosta dessa área. A pessoa não teve oportunidades iguais aos demais na vida. Então, a pessoa nasceu na favela, coitada, ela só viu aquilo, como que ela vai conseguir evoluir? A pessoa nasceu muito pobre, ela só viu aquilo. A pessoa veio de uma família totalmente disfuncional, olha a família da pessoa, o que você vai esperar dela? E todas as outras pessoas que surgiram nas mesmas situações e enfrentaram as dificuldades da sua vida, enfrentaram os seus desafios evolutivos e continuaram na marcha do progresso. O que elas têm de diferente das outras? De acordo com o livro Mereça Ser Feliz, de Vanderlei de Oliveira e Hermance Dufault, ele fala assim: a manifestação da culpa pode ser percebida na autopunição, no sentimento de desmerecimento e desvalor, nas fantasias de karma e dor, nas posturas de vítimas da vida, na inconformação, no azedume sistemático, nas crises de autopiedade ou ainda nos hábitos de lamúria e da queixa. Quem aqui, que se não faz, é lógico que tem um amigo que faz, porque a gente nunca vai admitir, então é meu amigo que age assim. Então, quem aqui que não tem um amigo ou um familiar que fica o tempo inteirinho se queixando? Alguém consegue ficar perto de uma pessoa assim? Não é ruim, não é chato, não é difícil? Porque qualquer coisa que você falar para a pessoa não tá bom. E aí eu pergunto, quantos de nós, muitas vezes, não adotamos essa mesma postura? De ficarmos nos queixando insistentemente sobre tudo o que acontece na nossa existência. Aí a gente fala de karma. Eu não vou entrar nesse mérito, mas se alguém tiver interesse, eu falei sobre o karma recentemente e aí eu gravei e tá no YouTube, se alguém quiser assistir, tá? Mas assim, o karma, na verdade, é uma desculpa para nós não assumirmos as nossas responsabilidades e mudarmos os nossos rumos. Porque o karma está ligado à lei de ação e reação, mas nós temos que lembrar que nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós somos deuses, lembram? Então nós temos condições de mudarmos tudo o que acontece na nossa existência. Muitas vezes o que nos falta é vontade. Mas também acontece assim, tá? A gente costuma dizer como fazer. Geralmente a gente vem aqui, não sei se vocês já devem ter tido outras pessoas que vieram aqui e apontaram algumas coisas que nós temos que trabalhar, mas ninguém responde a pergunta de como fazer. Como eu faço para mudar? Como eu faço para fazer diferente? Eu vou chegar lá. A primeira parte é o esforço. Então, no mesmo livro do Vanderlei de Oliveira e da Hermance, o esforço é a ação que promove o equilíbrio no processo do arrependimento. Não existe arrependimento real sem reparação. Querer melhorar, sentir-se culpado e nada fazer é muito doloroso. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Nesse mesmo livro, ele ensina mais uma parte, além do esforço que nós temos que ter, mais uma do que fazer para sair dessa situação. Eis aqui a importância dos serviços de amor ao próximo, que alivia e consola alguém, mas que também estabiliza os níveis energéticos de quem o realiza. Qual que é a palavra-chave? Caridade. Então, se eu ainda não sei como olhar para dentro de mim, enxergar os meus defeitos, que eu achei até legal que você falou na prece, né? Sobre os nossos defeitos. Se eu não consigo fazer tudo isso ainda e só disso me trabalhar para eu me mudar, eu tenho como impulsionar essa mudança pela caridade.
aliviar e consolar alguém, serviços de amor ao próximo. Aí a gente lembra de outro trecho no Evangelho que fala que fora da caridade não há salvação. Que serviços que eu posso fazer para o próximo? Eu já descobri aqui que vocês estão montando, né, uma sala para as crianças, para fazer cursos e tudo mais. Isso é um serviço excelente que a gente poderia fazer em prol do próximo. O passe que vocês dão é um serviço para o próximo. Atendimento fraterno, você está consolando, está ouvindo. Você emprestar um ouvido para alguém que está precisando falar é um serviço de consolo e auxílio ao próximo. Visitar um doente. Tem vários grupos na cidade que fazem trabalhos de alimentação a pessoas carentes. Sopa, marmitex, lanche, são inúmeros. É só procurar. É outro trabalho de alívio para o próximo. Então, nós temos aí inúmeros. Eu estudar para eu vir aqui falar algum assunto é um trabalho que pode servir de alívio para o próximo. Ser expositor espírita, eu tenho certeza que toda casa espírita precisa. O que nós não podemos fazer é ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas, como foi o começo dessa conversa. Então, tudo isso que nós temos que fazer e que nós temos que trabalhar para nos libertarmos da culpa, para não carregarmos essas coisas ruins conosco, para pararmos de apontar o dedo para o próximo, enxergarmos quando a responsabilidade é nossa e, além de tudo isso, utilizarmos o esforço e o trabalho em prol do próximo, que é a caridade e que tem um trecho lindo aqui nessa parede, que eu não sei se alguém já leu, sobre a caridade, que fala tudo. A felicidade vem logo a seguir, quando superamos as refregas sem desistir dos ideais. Refregas é lutas, confrontos, trabalhos, isso também está no mesmo livro que eu estou citando. Então, diante de tudo isso e diante do tempo, eu desejo que cada um de nós repensemos as nossas culpas, as que remoemos ou as que jogamos na cara dos outros, que utilizemos a responsabilização e o entendimento para fazermos diferente. E vamos lembrar uma frase de Chico: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Agradeço a oportunidade de vocês terem me ouvido, agradeço a oportunidade de estar aqui e que todos nós possamos melhorar a nossa culpa. Obrigada.